Olá! O intuito desse tutorial é ensinar o conceito de multiplexação de LEDs. O conceito é basicamente o seguinte: se a gente ligar e desligar um LED em uma frequência alta o suficiente para o nosso olho não conseguir distinguir a diferença de estados, isso vai gerar a impressão de que o LED está ligado o tempo inteiro. Essa multiplexação ela pode ser muito útil quando a gente quer acionar vários componentes, no nosso caso LEDs, com uma quantidade menor de pinos. No nosso tutorial, a gente vai ligar 4 LEDs dessa maneira, acendendo um de cada vez em uma frequência bem alta. Então a gente vai colocar um botão, que toda vez que a gente apertar esse botão, a frequência vai diminuir e vai mostrar que cada um está sendo aceso um de cada vez e vai estar provando o conceito de multiplexação. O esquema dos componentes que a gente vai estar fazendo no hardware é esse aí. Vão ser 4 pinos para a saída dos LEDs, o PC0, PC1, PC2 e PC3. E o botão vai ser um botão presente no núcleo 64, o botão azul. É importante que quem estiver assistindo o tutorial tenha em mente alguns conhecimentos já, para a gente facilitar aqui o tutorial. O primeiro é saber como a gente pode declarar as entradas e saídas usando o periférico GPIO e saber o que é o conceito de um timer. Então vamos fazer o código. Primeira coisa, a gente vai criar um novo projeto, C Project, Embedded, vai dar um nome para ele, tá, tutorial, não já tem, multiplexação, next, vou encontrar o que a gente está usando, F446, esse aqui, next, next, finish. Só esperar. Bom, criado o projeto, inicialmente a gente vai, como já era de esperar, a gente vai definir as saídas dos LEDs, vai ativar os clocks e vamos ativar o timer também. Bom, quanto à frequência que a gente vai estar trabalhando na multiplexação, geralmente frequências acima de 30 Hz já vão passar a impressão que a gente quer da multiplexação, que é de que não tem troca de estado, né? Só que o fato de a gente estar gravando com a câmera do celular para colocar no vídeo, ela não é a mesma coisa que um olho humano, ou seja, a gente precisa que a frequência seja maior do que o que a gente enxerga. Por isso a gente vai estar trabalhando aqui com um ARR de 4, ou seja, aproximadamente uns 200 Hz. Tá? A frequência, aumentar ela não vai alterar a luminosidade dos LEDs. Bom, como se espera que quem está assistindo o tutorial já sabe o que é um timer, a gente vai usar uma técnica diferente com ele. A gente pode usar duas técnicas para ativar o timer, que é por pooling ou por interrupção. A gente inicialmente aprende ele por pooling, que é basicamente uma condição que fica no while on e que vai ser sempre testada o tempo inteiro. Quando ela é verdadeira, ela entra e faz o que tem que ser feito. O problema dessa técnica é que ela talvez exija mais do processador do que ele realmente precisa ser utilizado. Ele vai ficar testando uma condição e ele vai ficar gastando processamento enquanto ela não for verdadeira. Então, uma maneira de resolver isso é optar usar o timer por interrupção, ou seja, é uma função externa que vai ser chamada toda vez que a condição for verdadeira. Assim, ele não tem que ficar fazendo uma rotina de testes, só vai entrar na função quando a condição for verdadeira. Então, ele vai salvar o contexto, entra na interrupção, faz o que tem que ser feito e volta para o contexto atual. Para a gente habilitar, a gente precisa fazer algumas coisas, entre elas essa linha aqui. Além dessa linha, a gente precisa habilitar o NVIC, que é o nosso registrador de interrupção. Então a gente precisa ativá-lo. Além de habilitar, a gente também precisa setar a prioridade dele. Como a gente só vai estar usando ele, ele vai ser prioridade número 1. A linha de código, como é de esperar, ela não vai ser no while on, ela não vai ser uma condição, e sim vai ser uma função externa que a gente vai chamar aqui fora da int main.
e que ela tem um nome mais peculiar e cada uma dos timers, cada uma das interrupções ela tem um nome diferente. O do Team 10 ela é assim. Essa função assim, ela está descrita exatamente da mesma maneira do que se a gente criasse a condição dentro do while one, pelo fato de que agora ela é uma interrupção. Bom, feita a interrupção, a gente precisa criar lógica para acender esses LEDs. A maneira mais fácil de fazer isso é a gente criar um vetor de 4 posições chamado LEDs. Ele vai ter em cada uma das posições um dos LEDs que foram declarados aqui em cima. E o que vai acontecer? A gente vai fazer uma contagem que vai crescer. Ela vai, em um momento, acender esse LED, daí vai apagar. Vai acender o próximo LED, então vai apagar. Acender o terceiro, apaga. Acende o quarto, apaga. E quando for pro quinto, na verdade, ele reseta e acende de novo o número 1, criando esse ciclo. Para isso, a gente vai criar uma outra variável de contagem, que a gente vai chamar de i. Ela vai ser inicialmente 0, começando na posição inicial. E ela vai aumentando caso ela chegue em 4. Ela reseta. Tendo a contagem, então é só a gente fazer o seguinte: a gente precisa apagar o LED, a gente precisa apagar os pinos da GPIO e OC, então acionar os LEDs daquela posição. Assim, essa rotina aqui de interrupção, ela vai ser feita com a frequência colocada aqui no ARR. Ela entra na interrupção, apaga os pinos de POC, coloca o LED atual e vai acender ele pelo tempo da interrupção. Então vai incrementar, se esse valor for 4, ele reseta. Assim vai cada uma das posições do vetor, como foram declarados aqui, são os LEDs. Não podemos debugar. Tem um problema com uma linha ali. LEDs. Opa. Bom, aqui a gente tem o hardware, tá os pinos ali, o GND conectado e aqui nós temos os 4 LEDs. A gente pode ver que eles estão os 4 ligados, né? Não dá para perceber que está de um de cada vez, ou seja, está multiplexado. Vamos agora implementar um botão que vai ter a função de alterar a frequência do Team 10 para que a gente possa mudar o RR e perceber a troca dos LEDs, ou seja, que o programa está ligando um LED cada vez. Para alterar o RR, quando a gente quiser dentro do while one, a gente precisa adicionar uma linha aqui no Team 10, que é a seguinte. Isso daqui nos possibilita com que a gente troque o RR dentro do código sem nenhuma preocupação. A gente vai utilizar o botão do próprio ARM, que é o botão azul, o User Blue. É importante citar que ele internamente já tem um pull-up, ou seja, o estado normal dele é 1, e quando pressionado ele é 0. Para a gente utilizar ele, a gente precisa habilitar o trecho dele, o pino dele, que é o 13, o PC13. Bom, assim a gente habilita como entrada digital o pino. Bom, é necessário, como o código está sendo rodado, ele é extremamente ligado à lógica dos timers, é necessário que a gente pratique a rotina de debounce. Que a rotina de debounce serve para retirar de trepidação causada quando a gente pressiona o botão, como é mostrado aqui. O botão, quando é pressionado, ele não vai direto pro próximo estado e ele fica trepidando. Para a gente tirar essa trepidação, que é em torno de 10 milissegundos, ela se deve também à elasticidade dos contatos mecânicos. E isso causa com que a entrada interprete outras coisas. Ela interpreta como hora 1, hora 0, e daí ela não é definida.
E para isso, a gente vai habilitar outro timer, que vai ter um tempo de 10 milissegundos, que vai verificar se o botão foi pressionado. Ele vai utilizar um vetor de duas posições. A primeira é o estado anterior e a segunda é o estado atual. E quando o botão for pressionado, o estado atual vai receber 1 e o estado anterior vai continuar 0. E daí ele vai entrar dentro da condição de que o botão foi pressionado, vai executar o que o código pedir. E no final, a gente tem que definir que o estado anterior agora recebe o estado atual. Para que quando o TIM estourar de novo, ele realize a nova rotina. Bom, a gente vai utilizar o TIM11 e a gente vai habilitar ele para 10 milissegundos. A gente vai substituir também as prioridades. Agora vai ser feita a void da interrupção do TIM11 para realizar o debounce. A gente precisa também declarar as variáveis que serão utilizadas, que no caso vai ser a variável botão, que vai ser um vetor de duas posições, que inicialmente é 0, e também a nossa variável de divisão, ou seja, de mudança do ARR. Para o botão, a gente vai verificar se ele foi pressionado. A gente vai utilizar o toDefine, vai chamar B1. E a gente vai verificar se ele foi devidamente pressionado. Caso ele tenha sido pressionado, o botão da posição 1, que é o nosso estado atual, recebe 1, se não, ele recebe 0. E quando ele for 1, quando o botão do estado atual for 1, ao mesmo tempo o botão do estado anterior for 0, aqui a gente tem um erro bem importante de salientar e que depois é corrigido no código final, que é o seguinte: a porta que está sendo utilizada ali é uma porta OR. Na verdade, a gente tem que usar uma porta AND. Por quê? Porque a gente precisa que na posição atual, ou seja, no momento agora, o botão tenha sido pressionado e anterior ele tenha sido solto ao mesmo tempo. Ela não pode ser uma ou outra, mas sim as duas. Por isso, ela precisa ser uma porta, na verdade, uma porta AND, e que é corrigido depois. Nossa divisão aumenta. A gente vai setar que a divisão vai ser feita por 4, a gente vai ter 4 níveis de frequência diferentes. Então, quando divisão for maior que 4, divisão é igual a 0. E aqui entra a lógica do pull-up. Como ele é um pull-up, o estado normal dele é 1. Então não adianta a gente colocar o estado atual como 1, se ele já vai ser 1. Então a gente tem que inverter. Além disso, é necessário fazer com que a posição anterior receba a posição atual. E está pronto o debounce. É basicamente isso. Agora não teremos problemas enquanto o código é executado para verificar se foi pressionado ou não. Agora vamos fazer a lógica de mudança de frequência. Para isso a gente vai usar um switch
switch case, que ele vai verificar a variável divisão e ele vai ter os cases, que inicialmente é 0. Então, o case 0 a gente vai setar o ARR do team 10 como 4, que é o normal já. No case 1, a gente vai setar como 10, com 24, desculpa, que daí já dá pra ver uma diferença. É possível notar que ele já vai estar piscando. E a partir daí a gente vai reduzindo para verificar que ele está fazendo um de cada vez. Segundo 49. E por último, 99. A princípio está correta, está pronta a lógica. Só falta adicionar os breaks dentro dos casos para que ele não execute os outros. Para que ele saia do switch case. E a princípio é isso. Agora só falta rodar o código. Bom, quando a gente manda rodar o código, ele não funciona corretamente. Somente um LED acaba por acender. E isso acontece porque a gente habilita o ARP após a gente habilitar a interrupção. A gente tem que colocar ele junto com a habilitação do próprio team. E agora ele deve executar o código de maneira correta. Bom, como a gente pode perceber agora, eu vou apertar o botão para verificar. Ele não dá para ver que ele está ligado, que ele está piscando. E agora a gente vai conseguir perceber. A gente consegue notar que ele está piscando. Quando a gente reduz, ele fica mais fraco, mais devagar. De novo. E daí ele retorna.